O programa de hoje vai ter a palestra com Jerônimo e a parte musical com Sandra e Sônia, tá? Vamos iniciar agora com a palestra com o nosso amigo Jerônimo. Olá, boa noite a todos. Vamos então nesse momento, que aqueles que quiserem fechar os olhos, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai. Agradecer ao Pai Celeste por esse momento maravilhoso de estarmos ligados com Ele através da oração, através da peça. Vamos também então mentalizar a doce figura de Jesus, mais num abraço amoroso, um abraço que hoje nós não estamos podendo dar. Mas a Jesus sim, vamos abraçá-lo e diante dele, nesse abraço, falar: Mestre, muito obrigado pelo seu amor, pelo seu carinho, pela sua ternura, pelos seus ensinamentos. Pedimos a vossa bênção, abençoando a todos nós, somente nessa situação, nessa pandemia que nós estamos passando. Assim seja, graças a Deus. O nosso tema de hoje, dentro da doutrina espírita, é o Evangelho no lar. Antes de nós iniciarmos, evidentemente, vamos definir o que é Evangelho. Evangelho, ele está no grego como angelon, que quer dizer eu anuncio. Depois foi para o latim evangelion, que quer dizer boa notícia, boa mensagem, boa nova. Quem trouxe para nós essa boa mensagem, essa boa nova? Foi Jesus. Jesus nos trouxe um Deus amoroso, um Deus justo, um Pai de amor. Ele desmistificou aquele Deus guerreiro, aquele Deus tribal da época das tribos. Ele trouxe um Deus universal, um Pai que ama todos nós. Mas reparem, nós estamos falando de Jesus. Então, quem é Jesus? Jesus, para os hebreus, ele foi um revolucionário. Para os historiadores, Jesus foi o homem que dividiu a era, e que não é pouco, antes e depois de Cristo. Quando nós falamos da história, que é a parte científica, nós temos que falar no tempo. E o tempo nós falamos antes e depois de Cristo. Para muitos cristãos, Jesus é o Salvador da alma. Para nós espírita, Jesus é o Mestre. E o Mestre, ele ensina, não faz a lição. E Jesus veio nos ensinar o caminho que nos leva a Deus. Mas ensina de tal modo que nós vamos melhorando como seres humanos por nós mesmos. Ele só nos dá o caminho e nos orienta. Jesus, nós podemos dizer que foi o maior espírito em evolução que conviveu aqui na Terra conosco. Podemos dizer que Jesus foi o maior presente que Deus deu para a humanidade. Porque ele é o nosso norte, ele é o nosso orientador. Há uma questão 625 do Livro dos Espíritos que Kardec pergunta: qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem? Os Espíritos responderam: vede Jesus, olhe Jesus, um guia e modelo. Guia. Quando nós viajamos e temos um guia, nós vamos tranquilo, porque sabemos que estamos sendo bem orientados, tranquilo. Então ele é o guia e modelo. Nós temos então que enxergar Jesus, vê-lo como o nosso irmão mais velho, nos orientando para o melhor caminho, não é? Mas como é que nós vamos trazer esse Espírito, Jesus, com todo o seu ensinamento, com todo o seu amor, para o nosso convívio, para o nosso lar, através do Evangelho no lar? Queria deixar uma coisa aqui bem clara, que esse culto, o Evangelho no lar, não foi criado pela doutrina espírita. Jesus já fazia esse culto nas casas ao qual ele era sempre convidado, principalmente a casa de Pedro. Jesus ficava ouvindo os familiares conversando e ele aproveitava o momento para sempre ensinar. Quando nós vamos na casa de um amigo, nós geralmente conversamos, jogamos conversa fora, Falamos modo de A, modo de B, conversamos e tal. Jesus não.
Jesus nunca jogou uma conversa fora. Ele sempre jogou uma conversa para dentro da alma, para dentro do coração, né? Jesus, então, ele trouxe isso, e isso nós aprendemos. Tem um livro chamado Jesus no Lar, trazido pelo Espírito Neo Lúcio e psicografado pelo nosso querido Chico Xavier. São 50 capítulos. No primeiro capítulo, Jesus diz assim: Pedro, a paz do mundo inicia-se sob as telhas onde nós nos acolhemos. Se nós não conseguirmos vivermos em paz entre quatro paredes, como vamos levar a paz às nações? Olha que ensinamento. Se eu não consigo viver em paz com a minha família, como é que eu vou levar a paz aonde eu convivo? No meu trabalho, no meu serviço, numa casa espírita, aonde eu estiver frequentando. E ele diz mais: Pedro, a mesa de tua casa, onde recebe o pão dado pelo nosso Pai. Por que não sentar em torno dela e semear a paz e a felicidade? Nós buscamos a felicidade em todos os lugares. Jesus dentro, a felicidade está dentro do nosso lar. Repare que Jesus nos convida a orar, a reunir a família em torno da oração, não é? Agora, Jesus, quando nós fazemos o Evangelho no Lar, a oração, Ele está conosco. Por que eu estou afirmando isso? Porque foi Ele mesmo que disse: quando 2 ou mais falar em meu nome, lá eu estarei. Quando nós nos reunimos a família, estamos vendo os ensinamentos de Jesus, orando, Ele está lá conosco, não é? Ele está nos dando todo o apoio. Por que o Evangelho no lar? Porque o lar é a escola do amor. É lá que nós temos todas as oportunidades de praticarmos as nossas virtudes. Repare, nós temos a oportunidade de praticar a paciência com aquele parente difícil, praticarmos a piedade, a compaixão com aquele parente doente que nós nos preocupamos, praticar o perdão quando nós discutimos e nos entendemos com o familiar. Nós temos a oportunidade de praticar a humildade, pedir perdão e perdoar. Repare, essa é o nosso lar, não é? Mas para não fazer o Evangelho, como é que eu faço, Jerônimo? Eu vou passar um roteirinho de fazer o Evangelho. A doutrina espírita, nós adotamos o Evangelho lá uma vez por semana. Nós escolhemos um dia e um horário. Mas o que eu sugiro, nesse momento difícil que nós estamos passando, é fazer o Evangelho no lar todos os dias. Todos os dias. Então você escolhe um horário, reúne a sua família e faça o Evangelho no lar. Como faço? Começa com uma oração simples, uma oração do coração. Ou uma Ave Maria, ou um Pai Nosso, ou uma simples oração. Pai, muito obrigado por esse momento maravilhoso de estarmos aqui reunidos em seu nome. É uma oração. Depois você pega o Evangelho segundo o Espiritismo, codificado por Allan Kardec, do capítulo 1, vai lendo sequencial, devagarzinho, até o capítulo 28. Você lê um trecho, marca e comenta com os seus familiares o que foi lido. Não é? Aí marque. Se você não é espírita, você pode abrir a Bíblia, ler o Velho Testamento ou o Novo Testamento e comentar com seus familiares. Isso é importante, unir a família em torno do Evangelho de Jesus, em torno de Deus, nosso Pai. Não é? Depois que você fez a leitura e o comentário, nós espíritas vamos vibrar. O que é vibrar? É levar o pensamento àquele que mais necessita, um pensamento de amor. Nesse momento, por exemplo, vibremos pela saúde do nosso planeta Terra que está tão enfermo. Vibremos pela paz no mundo. Vibremos por todos os trabalhadores da saúde. Vibremos pelos médicos, enfermeiros, que todos tenham proteção, que sejam amparados por Jesus, nosso médico, por Deus, nosso Pai. Vibremos por os moradores de rua. Você pode vibrar, é levar esse pensamento uníssono
no amor. Mas não esqueça de vibrar com a sua família. Vibro pelo meu lar. Que essa luz de Jesus, a luz de amor, paz, fraternidade e compreensão, vá para todos os lares em volta, para que todos recebam essa graça de Jesus. Depois que você vibrou, nós vamos ficar alguns segundos em silêncio para agradecer ou pedir a Deus nosso Pai. Agradeça pela vida, apesar do momento difícil. Agradeça pela saúde, agradeça pela união. Peça também. Não tem problema, faça o seu pedido. Cada um faz o seu pedido particular. Por isso que é alguns segundos conversando com Deus. Mas veja bem, nós estamos falando do Evangelho no lar. Por que no lar? Porque no lar está a família. E o que é a família? A família é uma instituição divina, é uma instituição criada por Deus. Como eu já disse, lá nós temos todas a oportunidade de praticarmos as nossas virtudes como pai, mãe, cunhado, cunhada, sogro, sogra, avô, avó, filhos, filhas. Temos todas essa oportunidade. Né? Mas por que eu estou falando que era uma instituição divina criada por Deus? Né? Porque a família, ela vem para que ela eliminar ou diminuir as nossas imperfeições, ou podemos chamar de vícios, porque nós somos egoístas, orgulhosos, soberbos, não é? Invejosos, infelizmente. Eu vou dar apenas um item de exemplo para você ver como é que a família ela constitui. A família ela vem primeiro eliminar o egoísmo. Na família não se aceita o egoísmo, só a fraternidade. Quando nós decidimos viver junto com outra pessoa, um companheiro, uma companheira, eu estou dizendo aqui, nós temos várias hoje formação de famílias, que é um pai e uma mãe, duas mães, dois pais, um pai que é pai e mãe, uma mãe que cria os filhos é mãe e pai. Você decide viver com a pessoa, então não existe mais o eu, existe o nós. E o nós, ele é fraterno, não tem como o egoísmo, não é? Só na fraternidade, na compreensão, no amor, né? Então, e o nosso lar? Se nós temos uma família, que nós vivemos no lar, né? Então, o lar, ele é o nosso pedacinho do céu. Ora, eu estava falando da fraternidade, vamos ver se nossas atitudes são fraternas em relação à família. Quando você decide a viver com a pessoa, montar uma família, eu vou dar um exemplo aqui da mulher, que eu gosto muito desse exemplo. A mulher, quando é solteira, ela tem um estojo de maquiagem desse tamanho assim, ó. Ela tem maquiagem por dia do verão, por dia que chove, por dia que faz frio, maquiagem para namorar, maquiagem para noite, maquiagem para ir no salão de beleza se maquiar, né? E quando ela se une com outra pessoa, casa, como queira chamar, o estojo dela, que era desse tamanho, fica desse tamanho. Por quê? Porque os objetivos da família não são mais o mesmo particular, só o meu, é nosso. É minha e do companheiro ou da companheira, quem quer que seja, do marido, da mulher, é família. E repare, quando a mulher fica grávida, o esposo fica grávido também. E a mulher, então, ela vai fazer o quê? O pré-natal. Qual é a preocupação, então, do pré-natal? É com o seu corpício? Não, é com o estado do feto. Você vai nascer com saúde. Hoje, com a tecnologia da medicina, quer saber qual é o sexo, se é macho, se é menino, se é menina. Há toda essa preocupação, não é? E quando nasce a criança, tudo é para esta criança, né? Então, você vai falar assim, mas Jerônimo, e você está falando de uma família, vamos dizer assim, de estrutura de um homem e mulher. E quando há duas mulheres, quando há dois homens
que se uniram criando uma família. Como é que eles vão ter filhos? Adote. Adote. Né? Você vai e adota uma criança. E essa criança, ela vai nascer para esse lar. Então ela vai ter o mesmo amor. Né? Há muitas crianças para serem adotadas. Adote. Então, reparem que esse amor que nós temos, a fraternidade, vai virar para essa criança. Então, a criança nasceu, está fazendo parte da família. O paizão, que adora o futebol, fala assim, bem, hoje eu vou no shopping comprar um tênis novo para o meu futebol. O meu tá velho e tal. E ele sai para comprar, que é normal. Chega no shopping, ele vê uma roupinha lá bonitinha, que tem o distintivo do seu clube. São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Santos, o que for. Ele vai falar, vai lá e vou comprar essa roupinha para o Joãozinho, para a Mariazinha. E ele compra. Chega em casa e fala, olha o que eu comprei para o bebê e tal. Não, mas você não saiu para comprar o tênis? Ah, o tênis depois eu compro. Repare. Né? Então, que tudo é para essa criança. É nós. E a mulher, então, depois que é mãe, o estojo, quando era solteira, tinha maquiagem desse tamanho, depois casou, ficou desse tamanho, e hoje, como é mãe, o estojo é desse tamanho. Sabe o que é isso? Um batom. Um batom. É ou não é fraternidade? É ou não é amor? E outra coisa que eu queria chamar a atenção para nós percebemos a nossa família, o nosso lar, por isso Evangelho no Lar, é o nosso pedacinho do céu. Aí você vai falar, pô, Jerônimo, mas só se for o seu, porque o meu não é. Mas nós temos que criar a paz no nosso lar. Criar o nosso pedacinho do céu. Como é que eu crio a paz no meu lar? Vou dar outro exemplo. Como? Respeitando o direito dos seus familiares, daqueles que vivem sob o mesmo teto. Se você tem um compromisso às 5 horas da manhã e você acorda às 4h30, não faça barulho, não bata a porta, não sai fazendo barulho, acordando todos que moram com você, a esposa, os filhos. Sua esposa não tem um compromisso às 5 horas da manhã, ela vai ter às 7. Seus filhos vão ser às 8 na escola. Então, você tem que respeitar o direito, o sono deles. Saia pé a pé. Né? E o mais gostoso é quando você voltar de tarde e a sua esposa falar, ou a sua companheira, o companheiro falar assim, nossa, você saiu de manhã que eu nem ouvi. Que hora você saiu? Isso é criar paz. Não é? Então, repare que o nosso lar é isso. Nós criamos a paz. Agora, uma coisa importante que eu queria chamar a atenção de nós é assim, quando nós trabalhamos e somos supervisores, ou diretor, ou dirigente de uma equipe, repare que nós, quando perguntamos para essa pessoa, como é que vai, tudo bem? Como é que está a sua equipe? Ele responde assim, a minha equipe é uma família. Então nós temos que pensar, qual foi os parâmetros que ele usou para dizer que aquela equipe é uma família? Eu vou dizer aqui 4. Boa vontade, fraternidade, compreensão, amor. Repare que nós temos toda essa complexidade da família em nós, porque se essa equipe que ele trabalha não tiver boa vontade, compreensão, fraternidade, não pode ser uma família. Repare que nós temos isso conosco, que é muito importante. E outra coisa, será que o nosso lar é o nosso pedacinho do céu? Jesus disse, a paz do mundo inicia-se sob as telhas onde nós nos acolhemos. A paz do mundo inicia dentro do nosso lar. E repare que ele afirma, não é uma dedução, Jesus quis dizer, não, ele disse. Então vamos ver se é isso verdade. Outro fato acontece conosco. Nós adoramos viajar. Eu viajo de vez em quando, vou para a França, vou para Londres, vamos fazer um belo passeio. Chegando lá, nossa, fico todo encantado com a Europa. Passa 15 dias, 20 dias, eu quero voltar para casa. Todos nós somos assim. Vamos embora, já estou, nossa, quero voltar para minha casa. Aí nós chegamos em casa, jogamos a mala e falar, lar de oscilar. Adoramos sair do lar.
mas adoramos chegar. Né? Outro exemplo simples, no dia a dia, nós saímos de casa para os nossos compromissos de trabalho, o que for. Nós saímos e durante o dia, por algum motivo, nos aborrecemos. Discutimos com o chefe, ou ouvimos uma palavra maldita. Nós queremos o quê? Voltar para casa. O dia hoje para mim, terrível. Eu quero voltar para o meu lar, para a minha casa. E você decide vir embora. No meio do caminho você encontra um amigo e ele fala assim, pô, Jerônimo, vamos tomar um cafezinho? Não quero. Hoje eu quero chegar do meu lar, quero chegar em casa, tomar um banho, deitar minha cabeça no meu travesseiro, no sofá ou na cama, em paz. Então repare que o nosso lar está à paz. Por isso que essa pandemia, nós estamos ficando no lar onde há paz, onde as pessoas que nós amamos e somos amados. Então, meus irmãos, você que está nos ouvindo, aproveite para manter, esse pedacinho do céu que é o seu lar, que é a sua casa. Aproveite conviver com eles, amando-os e sempre respeitando os seus direitos. Tá bem? Então, muita paz a todos, que Jesus esteja sempre conosco agora e sempre, e vamos ficar com o nosso pedacinho do céu. Um beijo no coração de todos vocês. Muito obrigado ao Jerônimo pelas palavras. Certamente são palavras que nos consolam, né? A gente se sente feliz, se sente consolado com essas palavras que ele nos traz. E, de fato, nós estamos vivendo momentos difíceis, mas a gente deve ter a casa não como uma prova, simplesmente, de suportar quem está conosco, como ele disse, mas um lar, um local de paz, de harmonia.